Eu larguei o meu marido por outro e acabei pagando caras consequências, exatamente. Eu vivi um relacionamento durante 9 anos, né? Com esse meu ex-marido. E o meu ex-marido era um cara maravilhoso. Ele sempre cuidou muito bem de mim, nunca deixou nada faltar, sabe? Nunca me desrespeitou, entendeu? Enfim, eu não tinha necessidade de procurar outras pessoas a me relacionar, mas infelizmente aconteceu e foi o dia que eu destruí a minha vida por completo. Só que na época eu pensei que, né, aqueles dias eram os melhores de toda a minha vida porque eu estava completamente apaixonado por esse outro cara. Eu me relacionei com ele durante uns 2 meses ali, né? Mesmo casado, eu traindo meu marido com ele. E esse tempo foi o tempo suficiente. Tipo assim, eu vi que era Deus no céu e ele na terra. E eu não pensei duas vezes. E larguei o meu esposo pra ficar com ele. Meu ex-esposo, lógico que ele começou a desconfiar, meu comportamento estava estranho, sabe? Eu não estava fazendo questão dele, eu não estava mais fazendo meu papel ali com ele, e ele sempre me cobrando. Até que um dia eu resolvi contar a verdade pra ele. Cheguei pra ele e falei: olha, eu quero separar, não dá mais pra continuar com você. Eu acabei conhecendo outra pessoa, tô apaixonada por essa outra pessoa. E comecei a contar assim, sem nenhum pingo de piedade. E aí ele começou a chorar naquele momento. Eu nunca tinha visto ele chorar, sabe, gente? Mas ele começou a chorar, questionando o porquê, o que aconteceu, o que estava acontecendo, por que eu não cheguei pra ele pra conversar, pra que isso não tivesse acontecido e tal, entendeu? Porque ele sempre fez tudo que podia fazer, né, pra mim, sempre me deu tudo que tivesse ao alcance dele. O principal de tudo, ele tinha respeito, né, por mim e tal. E aí eu falei pra ele, não sei, eu acho que eu nunca gostei de você, porque agora eu descobri o que que é gostar, o que que é amar mesmo uma pessoa, entendeu? Então eu não posso ficar com você amando o outro. Eu vou ficar com esse outro e tal. Aí ele só falou assim pra mim: um dia você vai pagar muito caro por tudo isso, tá? Porque hoje você está trocando uma vida por momentos. E lá na frente você vai entender tudo isso. Aí eu ri, eu falei assim: eu vou trocar uma vida se eu continuar com você. Porque momentos eu tenho com você, uma vida eu tenho com ele lá, porque é dele que eu gosto. Eu nunca senti por você o que eu sinto por ele. E ele começou a falar umas palavras sábias que eu prefiro nem mencionar aqui, porque toda vez que eu menciono, assim, que eu lembro, assim, me dá várias, né? Facadas no meu peito de tanta dor. E aconteceu exatamente da forma que ele falou. E aí, gente, resumindo, esse meu ex-marido, ele foi muito homem, até mesmo nesse momento, né? Ele soube de tudo isso, não chegou a triscar nenhum dedo em mim, sabe? Ele levantou um pouco, assim, da voz, porque é um baque muito grande, né? Mas só foi isso. Aí o que aconteceu? As coisas, né, que ele conseguiu, porque eu sempre fiquei em casa, nunca trabalhei fora, nunca precisei, ele sempre, né, se virava ali, eu não tinha necessidade. Mesmo assim, ele vendeu e dividiu. E a minha parte era uma parte muito boa, que dava pra eu comprar uma outra casa pra mim, sabe? Resolver a minha vida. Mas o que eu fiz? Peguei a minha parte e fui pela cabeça do outro, né? Ele colocou na minha cabeça pra eu comprar um carro, porque era melhor, que isso, que aquilo, e eu peguei todo o meu dinheiro e comprei um carro caríssimo, entendeu? Fiquei sem nenhum centavo. Beleza, aí aluguei a casa no primeiro mês, porque ele falou que era o tempo que ele se estabilizava mais e tal, e aí depois ele continuava a arcar com a despesa. Coisa que nunca aconteceu. Passei muita necessidade junto com ele mesmo, assim, não passava fome porque era a casa da minha mãe para eu ir lá me alimentar. Mas enfim, nos primeiros 6 meses, foi na verdade 6 meses mesmo certinho, eu levei um tapa no rosto dele. Exatamente, eu chorei muito naquele momento, sabe? Eu queria morrer naquele momento, mas aí, como eu era muito apaixonada por ele, ele logo veio me pedindo desculpa, dizendo que aquilo não ia acontecer, não sei o quê. E aí eu fui perdoando e as agressões continuou, né? E sempre ficava sintomas em mim, e aí os meus familiares, amigos perguntavam o que que era, falavam que tinha caído isso, mas como isso estava acontecendo com frequência, logo todo mundo notou que não era nada de machucado, que tinha alguma coisa estranha, e falavam pra me largar ele, porque que eu fiz isso, ter largado meu ex-marido pra ficar com ele. As pessoas, né, que sempre vê que a gente, quando tá passando por essa situação, a gente tá cego, completamente cego, mas as pessoas sempre me alertando, e eu nem tinha, porque ele era o amor da minha vida. Aí o que que aconteceu? Acabei engravidando dele, exatamente. E quando eu engravidei dele, eu acho que eu tava com 4 meses de grávida. Ele simplesmente chegou pra mim e falou pra mim: ó, eu não te quero mais, eu conheci outra pessoa, tô gostando dela, ela é maravilhosa. Sabe, gente, na hora veio um déjà vu assim na minha mente, porque da mesma forma que ele falou comigo, eu lembrei de como eu falei com esse meu ex-marido lá no passado, e lembrei dele falando que um dia eu ia pagar, entendeu? E eu comecei a chorar muito, perguntando pra ele por que que ele tinha feito isso comigo, entendeu? Porque eu tava fazendo meu papel certinho, eu era morta de apaixonada por ele, cuidava dele, isso e aquilo, e ele, da mesma forma que eu fiz lá no passado, ele fez comigo,
né? Sem nenhuma piedade, começou a me falar muitas coisas, e eu mesmo gestante, ele pouco se importou pra criança. E ainda teve a coragem de me mostrar fotos com essa mulher e tal, né? E aí, gente, eu me ajoelhei nos pés dele, implorei pra ele não ir embora, pra ele não me trocar por ela, pra ele ficar comigo, que eu ia acabar com a minha vida, que eu ia perder o nosso filho, não sei o que. Ele olhou pra mim e falou assim: tô um pouco me lixando pra você e esse filho aí. Volta lá pro seu ex-marido que ele vai criar essa criança. Eu não, eu vou viver a minha vida, eu vou curtir a minha vida, vou mesmo ficar dentro de casa. Você acha o quê? Você acha que eu vou ficar aqui, pagando um aluguel, entendeu? Pra você ficar dentro de casa aí e eu arcando com todas as despesas? Jamais, jamais. E aí eu lembrei do outro lá, né? Que eu ficava em casa e ele sempre trabalhando, me dando do bom e do melhor, entendeu? E falei assim: então já que você tá indo embora, você vai ter que vender o carro, porque você tem que me dar a parte. Na verdade, tem que me dar tudo, porque o dinheiro é meu. Fui eu que comprei. Ele falou assim: vai na justiça. O carro tá no meu nome. Você não tomei ele de jeito nenhum. E realmente eu não consegui, tá? Aí, resumindo, ele simplesmente sumiu do mapa, não sei onde ele está, né? Tenho um contato com alguns familiares, porém esses familiares também não sabem de paradeiro dele. Eu ainda tive a coragem de ir atrás para ver, né, se eu conseguia fazer com que ele retornava, mas enfim, ele simplesmente sumiu. E hoje eu estou aqui na casa da minha mãe, morando na casa da minha mãe, de favor, porque eu não tenho onde morar, não tenho como trabalhar ainda, né? Esperar meu bebê ficar um pouquinho maior para poder colocar ele numa creche, enfim, para eu conseguir erguer a minha vida. Meu ex-marido lá, hoje ele se encontra noivo com uma outra pessoa. E eu, sabe, totalmente destruída, porque eu vejo, né, tudo que ele proporciona para essa noiva dele. E sei também porque eu fui esposa dele um dia e, tipo, eu abri mão dele, né, por esse outro cara. E acabei pagando muito caro as consequências. Hoje eu vou ter um filho que não vai ter um pai, porque ele não faz questão da criança, como eu expliquei pra vocês. E é vários pensamentos na minha mente, sabe? Falo: Jesus, eu tô pagando tão caro, por que que eu fiz isso, Senhor? Se eu tivesse com ele, hoje o meu filho iria ter o amor, né? Como é que ia ser a vida dessa criança? Ah, sabe? Ele ia proporcionar o amor de pai, o conforto, enfim, meu filho iria ter um pai, uma mãe ali, eu tinha tudo, e eu abri mão de tudo, fiz isso, e hoje eu tô pagando caro, entendeu? Então eu espero que o resumo da minha história sirva de alerta, né, para ajudar algumas pessoas que talvez estejam passando pela mesma situação que eu, tá? Se você está aí com uma pessoa que você acha que não ama porque se apaixonou por outra lá fora, deixa eu te falar, todo mal, ele volta, tá? E assim, não existe felicidade em cima da destruição, de sofrimento de ninguém. Tudo que se faz, aqui se paga. E a gente paga muito, mas muito mais caro. Vocês podem ter certeza disso. E hoje eu só queria poder voltar no passado, né, para eu consertar tudo isso, porque eu jamais, jamais teria abrido mão do meu casamento para me propor a viver essa situação que eu vivi. E talvez se ele não tivesse me deixado, acho que estaria muito pior, porque ele sempre me agredia mesmo grávida, né? Não me dava nada, sabe? Enfim, gente, eu larguei o meu esposo para ficar com ele e desde então foi só sofrimento e eu sempre paguei muito caras as consequências. Eu tentei fazer um contato com meu ex-marido, né, para agradecer, não, para falar que tudo que ele tinha falado aconteceu e tal, mas no momento que eu liguei, que ele ouviu minha voz, ele simplesmente recusou a ligação. Essa é a minha história de vida. Não tenho vergonha, tá? Muito pelo contrário. Quem eu puder ajudar pra não vir passar pelo mesmo que eu estou passando, eu vou ajudar. Porque o que eu estou passando, eu não desejo pra ninguém. E podem me criticar e me julgar, porque eu sei que eu mereço. Mas nunca mais na minha vida eu vou errar, tá? Porque tudo isso serviu como lição. E também sei que nunca mais eu vou ter aquela vida que eu tinha antes com ele, né? Com meu ex-marido. Mas enfim, essa é a minha história.